Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. E hoje é um vídeo muito especial porque a gente conta com a minha presença, eu e Vitória, com a apresentação do Diego, que vai nos ajudar e nos esclarecer a tirar algumas dúvidas sobre os aspectos históricos desta obra aqui, que é a obra de Grama, né? Que foi lançada pela editora Pipoca e Nanquim aqui no Brasil. E é uma baita obra que a gente vai comentar agora pra vocês. Então, pessoal, é um quadrinho muito interessante que se aproxima muito daquilo que a gente viu lá atrás no Mouse. É uma biografia, né, escrita por qual mesmo nome da autora? Meu coreano tá meio enferrujado. A autora, a gente não vai conseguir pronunciar corretamente, é Ken São Genki Kim, tá? E a autora, só pra frisar isso, né? A autora, ela, quando ela escreveu o livro, ela entrevistou, então, né, uma protagonista dessa história, de tudo que a gente vai relatar pra vocês. Ela entrevistou, na verdade, mais de uma dessas É, mulheres que foram forçadas a trabalhar nas chamadas casas de conforto, que é nada mais nada menos que a prostituição forçada que os japoneses impuseram às mulheres sul-coreanas e também de outras regiões da Ásia, né, mas durante a Segunda Guerra só um Mundial. detalhe também, né? Que não são só mulheres, né? Durante esse período, muitas crianças acabaram indo para essas casas de conforto, como é o caso da protagonista. Ela era, digamos, ela estava naquela fase que hoje a gente conhece como pré-adolescência e início da adolescência, tá? E é bem importante frisar isso, né? Porque esses pré-adolescentes que a gente conhece como hoje como pré-adolescente depois se tornam adolescentes e posteriormente adultos, né? Eles foram para essas casas, né? Muito cedo, né? E então é bem importante frisar isso pela questão da infância roubada, né? Nesse período caótico, né? Então a gente consegue enxergar e consegue perceber qual é o tipo de população, né? E quais são as pessoas que mais sofrem quando a gente enfrenta um período de guerra, né? Como foram essas crianças e essas adolescentes nesse período. Bom, então voltando à contextualização da obra, a autora ela entrevistou uma série de mulheres que foram forçadas ali naquele pré-Segunda Guerra Mundial e durante a própria Segunda Guerra Mundial a trabalhar em prostíbulos chamados pelos japoneses de casas de conforto. Bom, então por que esse livro ele é interessante, Vi? Porque normalmente a gente tem uma visão bastante eurocêntrica da Segunda Guerra Mundial, que é basicamente estudar os conflitos na Europa, no norte da África, às vezes, né, onde os europeus estiveram mais diretamente ligados. E muito pouco a gente olha para a Segunda Guerra Mundial e as suas implicações na Ásia. E quando olhamos, é quase sempre voltado também pela questão da relação belicosa, né, com o Guadalcanal, Ilhas Marianas, o próprio Havaí, né, Pearl Harbor e tal. A gente olha mais para aquele aspecto cinematográfico, né, da questão belicosa do combate e quase nunca se debruça sobre a questão social das implicações de uma guerra. Por quê? Porque é o que o livro nos traz. Ele vai falar então da Coreia, em especial dessas mulheres retiradas à força de suas casas, né? Para quem não conhece parte da história, não vou me aprofundar muito. Ali por 1905, né, há uma disputa entre o Império Czarista e o Japão, né, na chamada Guerra Sino-Soviética, na chamada guerra entre o Japão e a Rússia czarista. A Rússia sai derrotada dessa guerra e o Japão então passa a invadir a Península Coreana e tratar a Coreia como se fosse uma colônia, com a mesma rigidez e violência que os europeus tratavam as suas colônias da África, por exemplo. E uma violência extremamente pesada, com aquela visão de superioridade racial que os japoneses tinham em relação a eles e ao povo coreano. Tanto que eles implementam uma política de, por exemplo, fim da língua coreana, não utilização da bandeira coreana, fim dos nomes coreanos, né? Os coreanos são obrigados a adotar nomes japoneses. Eles implementam uma política de retirar quase todas as riquezas da Coreia, o que leva a uma situação de miserabilidade significativa. E as famílias nessa situação, né, literalmente fazendo sopas de raízes com o que encontram, muitas vezes passam a buscar táticas de sobrevivência bastante complicadas, como foi o caso da protagonista, que foi ainda criança vendida pela sua família, né? Ela foi entregue então para uma outra família para trabalhar quase como se fosse uma escrava. E daí dessa outra família ela passa para trabalhar, por exemplo, numa espécie de bar ali que já oferecia serviços sexuais, e dali entre os 13 anos mais ou menos, ela é retirada à força e levada, por exemplo, para trabalhar numa casa, né? Na chamada casa de conforto, um prostíbulo, né, onde ela trabalha então atendendo soldados japoneses que lutavam na guerra, né, entre o Japão e a China no pré-Segunda Guerra Mundial ali, entre 1937 e tal. Então a gente percebe essas dificuldades, a gente percebe, como a Vitória falou, a infância roubada, e não só isso. A autora ela é muito inteligente
na forma como ela lida com a questão, por exemplo, da própria virgindade da menina quando ela é tirada, né, violentamente, né? Ou seja, ela, ao mesmo tempo que é um tema extremamente pesado, ela consegue, com os traços e com a forma de reprodução, nos cativar e nos sensibilizar e nos indignar, ao mesmo tempo que ela faz toda uma arte para mostrar isso. E não só isso, quando a menina lá pelas tantas pega uma DST, né, e daí tem toda aquela violência no tratamento da prevenção, da questão da DST ali com ela, entendeu? Um tratamento que é precário, né? Porque a gente sempre precisa pensar que quando a gente está num contexto de guerra, né, a gente está num contexto de escassez também, né? Não existe uma estrutura como a gente conhece hoje, não existe estrutura de hospital, né? Não existe estrutura de tratamento, né? E não só isso, eu acho que o que mais é agressivo desse livro é ver a visão de superioridade que os japoneses implementaram com os outros povos que eles haviam conquistados. Muito parecido com o que a gente viu no nazismo da Alemanha na Europa, a gente viu o Japão implementando em relação ao povo coreano, ao povo, por exemplo, lá do vietnamita, a todos os lugares que eles foram conquistando, na própria China, né, o massacre de Nanquim, que também é retratado nessa obra, né, tem aquela famosa foto muito triste que tem um soldado japonês dando uma baionetada numa criança, né, num bebezinho, né, ou seja, toda uma lavagem cerebral feita nos soldados japoneses para que eles se matassem o máximo de pessoas, porque as pessoas eram tratadas como se fossem animais, piores que animais, porque nem um animal a gente faz isso, né? Então é muito interessante. Então por que eu acho que essa obra é significativa? Ela tem aquela pegada do mouse, né? Já que a autora ela aparece na obra entrevistando a vovó, né? E ela tem essa reflexão, não só sobre a questão de gênero, sobre a violência sexual, mas sobre a violência que o povo pobre sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, em especial durante a invasão japonesa da Península Coreana. Violência essa que também é retratada até na luta atual dessas mulheres para ter, né, os seus direitos reivindicados, para ter alguma indenização. Porque assim, foi feito um acordão agora no final do acho que 2015, 2014, em que o Japão pagou uma indenização, né, como forma de se redimir, mas foi uma indenização muito supérflua, não houve nenhum pedido de desculpa formal, porque o Japão já há algum tempo ele tenta esconder esse passado nebuloso dele, né? Esse passado bastante violento. A gente sabe que não é esconder, o negócio é tu aceitar, tu compreender o que tu fez, tu tentar se desculpar e tentar redimir, porque foram pessoas que tiveram as suas vidas destruídas, que não tiveram mais condições sociais e psicológicas de enfrentar, né, a vida, porque tiveram mesmo quando voltaram para casa no pós-guerra, elas eram muitas vezes depreciadas pela família pela situação de ter trabalhado como prostitutas, né? Então, olha que complicado, né? Elas tiveram suas vidas destruídas. Tanto que é muito interessante num trecho do livro que a mulher fala o seguinte: eu não quero dinheiro, eu quero um pedido de desculpa real, porque a minha vida foi destruída, eu perdi minha família, eu não consegui ter filhos, eu não consegui ter uma outra relação, a minha vida foi destruída. Eu quero uma desculpa real, eu não quero dinheiro. Então é isso, gente. A gente queria deixar essa dica pra vocês. Lembrando que o livro Grama, eu até mostrei umas fotos pra vocês, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Ele é um livro que ele concorreu a diversos prêmios. É uma baita leitura pra vocês. A gente super recomenda essa leitura. E também uma autorreflexão também, né? Da gente parar pra pensar e pensar também um pouco, como o Diego falou, em outros países menores, né? Porque a gente aprende muito na escola, a gente foca muito em países e em continentes específicos, né? E a gente muitas vezes esquece de enxergar outros países, e não só enxergar outros países, enxergar a própria população e todos os malefícios dessas questões. E eu achei incrível também, Vi, a escolha do nome Grama. Eu acho que tu utilizar grama como uma forma de analogia àquelas mulheres que foram pisoteadas, amassadas, e mesmo assim, de toda essa diversidade conseguiram se reerguer, é uma analogia muito interessante. Eu acho que a escolha do nome é significativa, porque foram mulheres que tiveram sua vida destroçada, pisoteadas, amassadas, mas se reergueram. E tem o simbolismo desse nome durante a leitura que vocês vão entender ali mais pro finalzinho do livro, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar aqui se vocês leram, procuraram o livro. E até a próxima. Até a próxima, pessoal!